Boa tarde a todos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu quero começar esse evento com uma pergunta muito importante. A piscina que você frequenta é realmente segura? Essa pergunta não é retórica, ela ganhou peso diante de um caso que chocou São Paulo recentemente. No último final de semana, uma mulher de 27 anos, a professora Juliana Faustino Baceto, morreu após participar de uma aula de natação na piscina de uma academia aqui na zona leste da capital paulistana. Ela e outras pessoas passaram mal durante o uso da piscina, apresentando sintomas de intoxicação química. Ocorrências como essa mostram que falhas no tratamento químico da água podem resultar em consequências graves, inclusive fatais, como que foi o que aconteceu, infelizmente. E é exatamente por isso que o sistema CFQ-CRQ está promovendo essa live em caráter de urgência, até para a gente falar aqui hoje sobre segurança, sobre responsabilidade técnica, prevenção e, sobretudo, como evitar que casos como esse voltem a acontecer. Então, ao longo desta transmissão, nós vamos discutir quais são os principais produtos químicos utilizados no tratamento da água, quais são os riscos da mistura inadequada dessas substâncias, quais falhas podem levar a acidentes graves, qual é o papel do profissional da química nesse processo como um todo, o que é a anotação de responsabilidade técnica, que muita gente não conhece ainda, e como a resolução normativa número 332 do CFQ reforça essa questão da prevenção. Mais do que alertar, nós queremos aqui hoje orientar. Então, fique conosco, participe ao vivo. Eu estou vendo aqui que no chat tem bastante gente dando boa tarde. Então, o pessoal que está nos assistindo, a gente está com quase 300 pessoas já aqui no ao vivo com a gente. Fala da onde vocês são, tá? Boa tarde aqui. De que cidade que vocês estão aqui? Vou aguardar um pouquinho aqui para ver se entra mais algumas pessoas para pegar desde o começo. Teremos 3 convidados aqui hoje, o Rodrigo, o Wagner e o Jefferson, que eu vou apresentar agora em breve, assim que rodar a vinheta. O pessoal de Jaboticabal, Guarujá, São Paulo, capital. Gente, aproveita esse momento que a live está começando para fazer o quê? Mandar esse link para os seus colegas, né? Quem tem piscina, quem frequenta a piscina de academia, quem frequenta a piscina de uso coletivo, né? Aproveita para mandar o link, porque essa live aqui é importante. Não conseguiu acessar agora, né? Sexta-feira de carnaval, às 2 horas aqui, já está no meio do bloquinho. Volta, avisa o seu colega que está no bloquinho, volta que essa live vai ficar gravada, tá? Então, se você perdeu alguma coisa, se você quer reforçar alguma coisa, você pode voltar aqui no canal do YouTube do CRQ para reassistir esse evento de hoje, assim como todos os outros eventos que a gente vem produzindo já faz um bom tempo. Boa tarde, tudo bem? Como estão? Vamos lá. O que mais? O que é importante? Quem está participando aqui ao vivo do canal, se você se inscrever agora, tá? Então é só para quem está participando ao vivo e for inscrito no canal, vai receber o certificado de participação aqui do evento. Ao final da live, nós colocamos aqui no chat um link. Então você precisa estar inscrito, está participando do canal ao vivo, e aí você clica nesse link, coloca os seus dados, não invente nada, não invente seu nome, não coloca apelido, não coloca outro e-mail, porque senão você não vai receber o certificado, tá? Então coloca o nome completo, como você quer no certificado, e não se esqueça, então, que precisa, novamente, estar inscrito e participando ao vivo. Se você está assistindo essa gravação no offline, aí aproveite, não teremos certificado, porque é um sistema automático aqui que a gente tem. Serra Talhada, Pernambuco, então um abraço aí para o pessoal aí do CRQ da primeira região, acho que eu decorei, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Tiago, como pedimos certificado? Já expliquei, não vou explicar de novo, não está prestando atenção. Nós temos aqui o link, a gente vai colocar um link de certificado de participação, você precisa estar inscrito no canal, tá participando da live ao vivo, no final a gente vai colocar o link do certificado de participação. Primeiro você tem que assistir o evento, depois assistido, daí você merece ter o certificado também. Temos 3 pessoas aqui, a Luciana, minha colega, está nos bastidores também, e aí, após a vinheta, eu apresento para vocês, para mais de 300 pessoas já que estão nos assistindo, que quer saber sobre os cuidados com o tratamento de água de piscina. Cadê a nossa vinheta? Vamos colocar, achei, aqui, eu já volto com os convidados.
Pronto, agora sim voltamos. Vou chamar um convidado por vez. Vou começar aqui com o Wagner Contreras, superintendente do Conselho Regional de Química aqui do estado de São Paulo, meu chefe, e conselheiro federal também pelo CFQ. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Oi, boa tarde, Aislan, boa tarde, colegas do Brasil todo, né? Infelizmente, não era essa a programação, né? Uma véspera de carnaval, a gente falar de um assunto desagradável, né? Mas necessário nesse momento. Então, estou à disposição aí, Aislan, para a gente fazer esse bate-papo, esse esclarecimento. É um alerta, né? Para todos aqueles que, de alguma forma, tenham envolvimento com piscinas de uso coletivo. Wagner não está sozinho, obrigado pela presença. Nós estamos, o colega dele aqui também, conselheiro federal, titular do CFQ também, representando o estado de Minas Gerais, da minha família. Um abraço para os mineiros. O Rodrigo Moura, que vai aparecer aqui também. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Aislan. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir essa temática tão complexa, né? Porque de piscina de simples não tem nada, é um tema bem complexo e importante para a sociedade e para a segurança e saúde das pessoas. Então, realmente, é o que o Wagner falou, era um momento para a gente estar tratando de outras questões mais leves, mas o momento traz essa questão à baila e precisamos discutir o papel do profissional da química nesse setor e como a sociedade deve tratar essa questão específica de tratamento de águas, a importância desse setor e os reflexos que a atuação, como foi o caso específico, né, como esse acidente, que não é bem um acidente, né, é um acidente que na verdade é uma sequência de erros que gera uma tragédia. Então, como prevenir isso? Acho que o mote central hoje da nossa discussão é tentar preservar a segurança da sociedade, demonstrar para a sociedade a importância do profissional da química nesse segmento. Obrigado pela presença também, o Rodrigo Moura. E nós temos também um convidado que aparece mais vezes aqui nas lives com a gente, que é o Jefferson Santos, que é membro da nossa comissão técnica de saneantes e também de divulgação. Jefferson, bacharel em Química pela USP e enólogo também, né, a parte principal aí, pelo Instituto Federal de São Paulo. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Aislan, Wagner, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês, apesar da triste motivação, né, que trouxe a gente aqui. E vamos tentar, durante esse breve tempo aí, sanar dúvidas aí e atacar causas, né, para que esse problema não se repita, né? É uma triste realidade e a gente tem que atuar nisso. Muito bem. A ideia aqui para o pessoal de casa, né, que está entrando agora, nós preparamos aqui algumas perguntas. Eu vou compartilhar essas perguntas com vocês e os nossos 3 representantes aqui, eles irão discutir, vão responder. E é óbvio, né? As meninas estão aqui também nos comentários, podem mandar as perguntas, tá? Muitas delas que vocês já forem mandando e a gente responder, a gente não vai replicar, né? Mas podem mandar. O importante é que vocês não saírem com dúvidas em relação ao tratamento de água aí de piscina, tá? Então a gente começa com uma pergunta já forte aqui, né? A piscina de uso coletivo pode realmente matar? E em quais situações isso pode acontecer? Não pela água, né, Aislan, mas pela manipulação inadequada. Aí o Jefferson pode completar aí, né, Jefferson? Falar um pouco sobre isso. É um assunto que ele domina aí, pode nos ajudar a entender melhor. A questão que vimos aí, esse acidente, ela contou com erros e falhas no processo de cuidado dessa piscina, né? As piscinas hoje fazem uso para a sua higienização, para a sua correta manutenção, fazem uso de uma série de tratamentos químicos que visam garantir qualidade e conforto para os banhistas. Mas se você tem algum desequilíbrio dentro desse uso, você pode ter uma produção de gases, por exemplo, como o gás cloro, que infelizmente pode ser mortal, como vimos aí, né? É triste isso.
O gás cloro foi usado até no começo do século passado, na Grande Guerra, como uma arma de guerra. Foi a primeira arma química aí desenvolvida por um químico alemão aí, que foi até ganhador de prêmio Nobel, não por essa razão. Mas a gente tem que sim, o cloro pode matar, só que se você tomar todos os cuidados na preparação, na higienização, no cuidado, na manutenção dessas águas, você não deve ter problema. E para isso você precisa do conhecimento de um técnico, né, especializado, o conhecimento técnico de um profissional da química. Algum mais comentário? Vamos para a próxima. Temos bastante perguntas aqui. Acho que iniciou bem, já está respondido, né? Uma segunda. Nesse acidente recente que levou à morte de uma pessoa na academia, o que pode de fato ter acontecido? O que a gente já sabe, né? E o que foi feito aí de errado? Por favor. Quer falar, Rodrigo? Vamos lá. É complicado ainda, a investigação ainda está em curso, então a gente está falando aqui em tese, né, a gente tem que deixar isso ressalvado, a investigação já tem inclusive indiciados, agora vai ter a fase judicial, mas o que é importante em relação à questão é a questão da manipulação inadequada e da mistura de substâncias. Eu acho que o fator principal aí para o desencadeamento dos fatos foi a utilização de um vasilhame e com a mistura de duas substâncias que reagiram entre si, formando gás. Então, esse é o ponto principal. E aí vem a questão. Uma pessoa sem conhecimento técnico na área, sem a noção de proporção, de quantidades, faz esse procedimento, ela coloca a sua vida em risco e coloca a vida dos outros em risco, né? Esse é o ponto principal. Então, ali foram o que nos parece uma sequência de atos equivocados, seja na quantidade de produto utilizado, seja na mistura de produtos que reagiram entre si, incompatíveis quimicamente falando, num ambiente fechado, num local fechado que poderia acumular gás e gerar um prejuízo muito maior à saúde daqueles que lá se encontravam, né? Então, foi uma sequência de fatos que desencadeou esse falecimento, o óbito, e outras pessoas também em estado grave. Isso demonstra o quê? Que a substância química ela é extremamente importante em todos os momentos na sociedade, para diversas questões, mas ela tem que ser tratada com o devido respeito técnico, com profissionais que realmente tenham conhecimento técnico, que dominem a prática, que dominem os procedimentos de mistura, de diluição, para que esses fatos não venham novamente a ocorrer. A gente tem, se você me permite, Rodrigo, só complementando aí, a gente tem a clara visão que quando você tem, por exemplo, um alimento, uma comida, e você coloca um pouquinho de sal, poxa, aquilo fica ótimo, né? Dá um sabor, né? Só que tem a quantidade correta. Se você colocar demais, se colocar de menos não vai ter o efeito que você quer, se colocar demais vai ficar intragável, né? Num caso desse, ainda teria soluções para dar sem maiores riscos à saúde aí. Mas no caso de um tratamento químico para as águas de piscina, se você errar a mão na dose aí, vamos dizer assim, e você pode ir para caminhos que você gere esses gases venenosos aí que podem ser problemáticos para a saúde, né? E levar até acidentes como a gente viu aí. Uma coisa que eu também queria falar é que, só para a gente ter claro na cabeça, o tratamento é feito com a liberação controlada de componentes, no caso, o ácido hipoclorito, né, vamos dizer assim, o ácido hipocloroso, que vai liberando a substância que vai controlar a microbiota aí na piscina. Esse trabalho tem que ser feito ao longo do tempo, então, para garantir isso, você tem que ter um equilíbrio químico ajustado, de pH, de temperaturas, de concentração de outros ingredientes que estão aí também sendo usados. Então, se você sai desse equilíbrio, você pode desajustar e aquele produto que ia ser liberado lentamente ao longo de dias, muitas vezes, ele é todo jogado para fora da água aí em minutos.
e isso pode causar o acúmulo desses gases que podem ser ruins aí, né? Então, provavelmente, houve uma mistura inadequada, né? Falando em tese aí, como bem disse o Rodrigo, né? Provavelmente de um material ácido que desestabilizou esse produto e houve essa liberação de gás que acabou sendo fatal. Aliás, a reportagem, né? As reportagens, né? Nós ouvimos muita coisa, acompanhei diversas matérias sobre o assunto, e em algum momento se falou que a empresa ela mudou o tipo de produto. Ela usava um determinado produto e ela mudou. E as pessoas, às vezes, ignoram, né? Eu tenho uma substância, né, clorada, a outra também é uma substância clorada, é a mesma coisa? Posso usar? Não, né? Não. Então, essa questão pode, em algum momento, ter contribuído realmente para que ocorresse, né, esse acidente. Ou seja, já de saída fica uma indicação boa aqui, que a falta de conhecimento técnico nunca pode ser associada com iniciativa. A criatividade é boa em muitas coisas, aqui não é o lugar. Então, você tem que respeitar protocolos técnicos para poder saber o que vai colocar, em que ordem vai colocar, quanto tempo de distanciamento entre um e outro, e nunca fazer as misturas, né? As misturas são as responsáveis por esses acidentes. Daí a necessidade, inclusive, de padronização de procedimentos, né? E aí vem o papel do profissional da química, que tem esse know-how de conhecimento para padronizar processos, mesmo que na prática, no dia a dia, exista até um outro profissional operando, mas que o profissional da química esteja com a responsabilidade técnica em relação àquela atuação e que dê todas as informações técnicas e procedimentos POPs de tratamento de água, a questão dos volumes, do cálculo de volume da piscina. São tantas as variáveis em relação a esse setor. As pessoas acham que tratamento de água e principalmente de piscinas é uma coisa simples, e muito pelo contrário, demanda muito conhecimento e estudo técnico para que o processo ocorra da forma mais segura e eficaz, gerando realmente tratamento que realmente elimine qualquer tipo de patógeno na piscina para utilização, mas também gerando segurança para o operador e segurança para os usuários, que eu acho que é o mais importante. Vamos lá, vamos pular para uma próxima aqui. Temos bastante gente no chat mandando perguntas aqui, Jefferson. Vamos para a próxima aqui. Só um comentário para fechar esse tema aí. O Wagner comentou que existem tratamentos diferentes e produtos diferentes que podem ser tomados, né, protocolos diferentes. E isso é situacional, ou seja, se não tiver um profissional que analisa isso, pega os dados e devolve isso com novos procedimentos, você não tem a solução para o problema e tem o risco associado. Ok, vamos para a terceira, obrigado. A gente tem bastante perguntas aqui no chat, então vou pedir aos instrutores para a gente dar uma aceleradinha aí para tentar responder as nossas perguntas e ter tempo para responder as demais também, tá? Estamos com 450 pessoas aqui acompanhando, querendo saber de tratamento de água de piscina. A próxima, entrei na piscina ali, passei perto, cheiro forte de cloro, é sinal de limpeza ou de problema? O que você diz, Jefferson? Eu acho que é um sinal de problema, né? Nós temos detectores muito bons, né, no nariz aí para perceber as concentrações de cloro. Sempre que elas forem elevadas, a gente deve evitar o ambiente, né? O maior problema que a gente vê de quem acaba intoxicado por cloro é quem insiste em permanecer ou tem que permanecer no ambiente quando sente um cheiro forte. E a gente sabe que o cheiro forte demais é aquele que você não está acostumado quando você vai numa piscina. Normalmente, ele não tem nem que existir, né? Se ele está existindo num pequeno nível, assim, é tolerável e está ok, mas se passou disso, a gente deve desconfiar que tem alguma coisa errada. Normalmente é algum desbalanço no tratamento, ou pode ser até uma interação com o próprio material que está sendo solto aí na piscina, seja material orgânico, às vezes cai folhas, às vezes... Como o Jovelino está falando aqui no chat, pode ser cloraminas, né? O Wagner quer complementar a resposta? Isso, exatamente. Acho que é importante as pessoas entenderem
que nós, seres humanos, somos os contaminantes das piscinas. Nós entramos na piscina, é o suor, é a urina, né? Muita gente acaba urinando na piscina, então... cosméticos, produtos cosméticos, a pessoa entra com protetor, com algum creme, com alguma uma loção, e isso acaba contaminando a água, e a reação do cloro com contaminantes orgânicos acaba gerando a formação de cloraminas, e as cloraminas é que são responsáveis por esse cheiro forte, né? Realmente é um indicador de problema, né? E a sugestão realmente é para que a recomendação é que quando acontece isso, que a pessoa procure se retirar da água. Perfeito, vamos para a próxima, obrigado. Próxima pergunta, o que acontece quimicamente quando produtos são misturados de forma inadequada? Quer responder, Rodrigo? Sim. Na própria legislação do Conselho Federal de Química e dos Conselhos Regionais, a gente tem alguns termos técnicos, né, com relação a reações químicas dirigidas e operações unitárias da química. Né? Isso é meio que um mantra dos profissionais da química. Por quê? Porque a atuação do profissional se dá exatamente nessa questão, em trabalhar reações químicas dirigidas, dirigir as operações e não deixar que as reações ocorram de forma descontrolada, gerando risco para o ambiente e gerando produtos que não são desejados, que é o caso em questão, né? Quando você mistura substâncias que você não tem o domínio da condição química delas, o Wagner falou muito bem, de 2 produtos químicos com a mesma base, mas que podem ter outras substâncias associadas que podem reagir entre si, e aí gera o problema, né? Então, não é porque são duas embalagens de um produto que tem uma concentração maior de cloro, que podem ser utilizadas juntas, né, e gerando produtos químicos que vão efetivamente gerar algum tipo de lesão. Então, o ponto é principalmente esse. A reação química ela tem que ser dirigida e controlada para que o resultado final seja o resultado satisfatório para a higienização do ambiente. E aí eu estou falando de forma geral, não estou falando somente de tratamento de água de piscina, estou falando da utilização de produtos químicos na parte de higiene e limpeza propriamente, né? Tá muito na moda aí na sociedade as misturinhas caseiras, e misturinha caseira custa caro para a saúde das pessoas. E os fatores são mais ou menos os mesmos. Nesse caso, em exemplo, a gente está falando de uma pessoa que misturou produtos num ambiente de piscina, mas poderia ser uma dona de casa misturando produtos químicos dentro de uma despensa, e o resultado muito provavelmente seria o mesmo, a possibilidade até de óbito dessa dona de casa. Então, a questão é muito séria. Quando se trata de utilização de produtos químicos, se demanda conhecimento. E o conhecimento foi tão desvalorizado nos últimos anos, né? A ciência foi tão desvalorizada, então é que o nosso papel aqui de reforçar o papel da ciência, e no nosso caso a ciência química, que tem o papel de resguardar a sociedade na utilização dos produtos, na fabricação dos produtos e no desenvolvimento das melhores práticas. Eu acho que esse é o ponto principal. Ok, vamos agora para um bloco 2 aqui de perguntas um pouco mais técnicas, né? Passando aqui para a pergunta número 5, quais são os principais produtos químicos usados no tratamento de piscinas e qual a função de cada um? Brevemente, senhor Jefferson, vamos lá. Você tem uma série de produtos e eles, como eu falei, esse protocolo de tratamento, ele é situacional. Então, você tem que analisar que tipo de água você tem, qual vai ser a frequentação dessa piscina, se ela vai ser usada sob o sol, né, ou vai ser interna, se você tem boa circulação ou não. Então, tem uma série de pré-requisitos que você tem que ver, a dureza da água. A partir daí, você vai criar condições para fazer o saneamento dessa água, ou seja, fazer um ataque de controle aos micro-organismos que estão aí para evitar problemas com patógenos e não deixar que isso tenha problemas no controle do conforto das pessoas que vão usar essa piscina. Então, você tem dosagens adequadas desses produtos, você usa, então, alguns produtos que vão controlar os micro-organismos, você vai usar produtos para
regular o pH dessa solução e manter condições para eles continuarem acontecendo. Você tem os produtos oxidantes, que são usados para manter esse ambiente de maneira adequada, né? E você tem alguns coadjuvantes que ajudam nesse processo e nesse equilíbrio. Então, eu diria que é um conjunto de produtos, mas são produtos, não são sempre os mesmos, nem para a mesma piscina, porque ela pode passar por momentos em que precisa fazer algum tratamento para evitar problemas, né, ou para resolver uma situação. Então, esses produtos vão mudando ao longo do tempo e tem que ser vistos e previstos e recomendados por um profissional da química. Então, continua aqui falando para a gente quais parâmetros precisam ser controlados para garantir aí a segurança dessa água de piscina, por favor. Olha, basicamente, a gente faz 4 controles importantes aí. O primeiro deles é o nível de cloro ou do produto que vai ter essa ação microbiocida ou microbiostática, né, de controle de micro-organismos patógenos e de ação oxidante. Segundo, você precisa fazer um controle do pH da solução, ou seja, ela tem que estar numa faixa estreita e adequada, próxima do pH neutro, né, normalmente, para evitar problemas com mucosas, não arder os olhos, etc., e para gerar o máximo de ação desses produtos que você coloca para controlar os micro-organismos. Você tem que ter também um controle do que a gente chama de alcalinidade, ou, na verdade, seria a reserva alcalina, quanto essa solução, você tem que estar no pH, mas você não pode, você tem que ter elementos ali que fazem com que esse pH não varie muito, né? Além de tudo isso, você tem questões de turbidez, questões de aspecto, questões de controle de alguns produtos. Dependendo da rota que você escolhe para fazer o seu controle, você tem que colocar estabilizantes do cloro, para que ele não vá embora logo e seja liberado lentamente. Só que ele é acumulativo, então você tem que fazer controles para que ele fique sempre dentro de uma determinada faixa. Então, veja, se você vai lá e faz uma análise e ele te diz que tem muito desse estabilizante, não adianta você colocar mais produto, que você só vai estar enchendo essa solução de um potencial problema e não vai estar resolvendo. Então, são ações que, se você não fizer as análises e os controles e tomar as decisões técnicas, você não tem solução. E não é sempre a mesma, não dá para anotar no caderninho lá o que fazer na segunda-feira, entendeu? Ok, obrigado. Vamos para a 7ª pergunta. Existe alguma exigência legal na aquisição de produtos químicos para tratamento da água da piscina? Como saber se o produto é regular? Quem pode responder essa? Eu gostaria de fazer um comentário a esse respeito. Okay. Recentemente eu participei de um evento promovido pela Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza, a ABIPLA, e a ABIPLA fez uma pesquisa junto ao consumidor final, mas também junto às empresas, com relação à aquisição de produtos. E foi, assim, bastante alarmante o resultado que, mesmo as empresas, não só o pessoal doméstico, mas as empresas, acabam adquirindo produtos não legalizados, muitas vezes, produtos que não estão regularizados. Então, eu gostaria de destacar e alertar, né, para condomínios, clubes, academias, que produtos químicos somente podem ser adquiridos aqueles que têm a sua regularização, o seu registro, com a finalidade específica para o uso no tratamento de água de piscina. Muitas vezes você tem uma substância que ela pode ter uma utilização em mais de uma aplicação e ela tem características diferentes, propriedades diferentes e comportamentos diferentes, de forma que os produtos só podem ser aqueles que foram regularizados junto à Anvisa para essa finalidade. É importante sempre a aquisição em locais, em canais, né, que sejam oficiais, empresas, fabricantes, distribuidores, e não comprar de ambulantes. Eu falo isso porque a gente está, nesse momento, nós estamos falando para um público bastante grande,
E nesse público, certamente, tem proprietários de piscina de uso também unifamiliar, condomínios, que muitas vezes o próprio condomínio acaba adquirindo o produto daquele ambulante que passa, né, com o seu veículo vendendo produtos saneantes, que a gente desaconselha, algo que a gente tem aqui no Conselho de Química combatido bastante. Então, fica aí o recado e esse alerta. Não compre da Kombi, por favor. Vai no mercadinho ali que tem um produto regular, né? Pelo amor de Deus. E leia o Próxima pergunta. Comprar sempre produtos que sejam regulamentados pela Anvisa, que tenham rotulagem nas embalagens oficiais, né? Exatamente. Vamos para a oitava pergunta. Deixa eu só finalizar em relação à questão do rótulo, que eu acho que é uma questão importante para a sociedade. A gente tem que se habituar a fazer a leitura de rótulo de produtos, principalmente em relação ao produto químico. A gente tem que ter esse comportamento, que é um comportamento que protege a nossa família, protege as pessoas que a gente gosta, né? No caso de piscinas em residências, por exemplo, onde quem vai fazer esse procedimento muitas vezes é o próprio dono da casa, ter esse cuidado com a questão de piscina, da utilização dos produtos químicos e principalmente verificar se esses produtos estão devidamente registrados nos órgãos competentes, né? Nós temos a Anvisa, temos diversos órgãos que regulam uma gama gigante de produtos químicos e essa regularização ela demanda testes químicos em relação à utilização do produto, à eficácia do produto, as concentrações de uso do produto. Então, a informação constante do rótulo é uma bíblia química, que é uma informação que deve ser seguida à risca para evitar qualquer tipo de acidente, como foi o caso que a gente discute hoje. Aqui tem a Amanda, ela comenta, né? Na minha rua tem o carro do óleo, você troca óleo usado por produto de limpeza. Eu não consigo não pegar. Essa Kombi mesmo que a gente está falando, você não comprar o produto, tá? Então troca o óleo em outro lugar aí, em outro posto recomendado, tá bom? Vamos continuar aqui na pergunta número 8. Não façam igual a Amanda. Como esses produtos devem ser estocados? Rodrigo, quer responder? Quero sim. Uma área importantíssima é a questão da estocagem de produtos químicos, que muitas vezes empresas não têm muita preocupação em ter um profissional da química nesse setor específico. Estocagem de produto químico necessita de conhecimento com relação ao produto estocado, necessita de informações técnicas. Produtos podem reagir entre si em condições específicas. Então, o que é importante na estocagem desses tipos de produtos, principalmente de piscina? Ambiente arejado, um espaço entre os produtos para que eles não tenham um contato imediato, no caso de um rompimento de uma embalagem, né? Um distanciamento do local desses produtos do ambiente onde você vai ter crianças, animais, né? Que esses produtos fiquem realmente seguros, trancados, que não tenham um contato, uma facilidade de acesso por terceiros. Isso tudo vai proteger o usuário para a utilização. E quando for utilizar esses produtos que estiverem num ambiente um pouco mais fechado, que eles sejam dosados e utilizados num ambiente aberto, evitando com isso a geração de gases que podem fazer, inclusive, a pessoa desmaiar dentro de um cômodo pequeno, num espaço não muito ventilado, e aí as lesões vêm, inclusive com possibilidade até de óbito, né? Então, a preocupação não é só com reação entre produtos químicos. Os produtos químicos, a gente tem que ter uma preocupação com a utilização deles e com a estocagem deles, e o modo correto de estocagem. E, no caso de produtos de piscina, também a umidade também é um fator que é importante. Então, um ambiente seco, ventilado, né? E um ambiente controlado. Eu até troquei aqui a pergunta para 9, né? Porque a gente estava falando de estocagem, agora a pergunta 9 complementa com a questão da manipulação que você estava discutindo aqui, na verdade. Uma coisa não é separada da outra, né? Não é uma e a gente tem uma pergunta aqui junto, né? Além da manipulação, deve-se usar EPIs? Isso é um ponto importante. Se sim, quais, por favor? Quem responde? Posso responder? Eu acho que a gente está falando de 3 coisas importantes aí. Você tem produtos que têm uma concentração alta, vão ser diferentes da concentração que vão estar aplicados na piscina, né?
E essa concentração alta pode ser danosa para mucosas, pode gerar queimaduras. Então, o ideal é você proteger mãos com luvas, né, adequadas, luvas de material plástico aí adequado. E esse material sempre vem citado nas embalagens ou é indicado para quem desenha o protocolo de tratamento das piscinas. Então, uma luva de látex, se for o caso, por exemplo, pode ser adequada para tratar com material clorado. Você tem que usar óculos de segurança para evitar respingos ou coisas assim nos olhos. E você tem que usar um jaleco para proteger a roupa, né? E a própria restante da pele de algum vazamento, de algum material que pingue em você. Né? Vamos lá, obrigado. Vamos focar aqui nas respostas objetivas aqui, porque a gente tem bastante perguntas ainda para responder e muita pergunta no chat. Nós estamos com quase 500 pessoas aqui do Brasil inteiro, hein? Estou vendo o pessoal respondendo de onde está, mandando beijo para minha professora, mandando tudo aqui no chat. Tá uma confusão aqui no chat. Podem conversar aqui, que a gente gosta. Vamos lá. Só não compre o produto da Kombi, por favor. 10. Por que a dosagem a olho é extremamente perigosa? Vamos lá. Bom, ficou claro, né? Nesse episódio ficou claro que a dosagem a olho acabou realmente provocando o acidente, né? O produto não foi nem despejado na água, a reação ocorreu ainda na fase pré-tratamento. E aí o Jefferson pode falar um pouquinho mais. Ele fez uma poção ali, né? Porque quem viu o vídeo mesmo, né? Ele mistura os produtos ali, começa a sair uma fumaça e ele resolve deixar lá na beira da piscina. Daí então, deu no que deu, né? Um protocolo de tratamento, normalmente, ele tem ingredientes, concentração desses ingredientes, tem que ser pesados normalmente ou medidos em volume. Você não pode... Você tem tempos que você tem que respeitar entre adicionar um produto e adicionar outro. No caso ali, a gente viu que foi colocado 2 produtos que imediatamente ficaram instáveis, que você começou a ter produção de fumaça, né? Quem viu o vídeo aí pôde ver. Isso é um descontrole de saída, né? E deveria ter sido interrompido o processo ali. Esse produto, você... faz a olho, você não sabe exatamente quanto se está colocando a mais ou a menos. E como eu falei, é diferente de sal na comida. Mesmo o sal na comida já não dá para comer se você colocar demais. Colocar né? muito. Então, coloca também da pressão alta depois, né? O que define o quanto você vai colocar são as medidas e os testes que têm que ser feitos para acompanhar essa piscina. Então, não é... hoje eu acho que está bom. Hoje eu vou colocar mais ou menos. Você tem uma quantidade tecnicamente definida para o serviço. Vou pular 11, porque está falando misturar produtos diferentes pode gerar gases tóxicos. A gente já viu que sim, né? A gente já falou dessa mistura aqui. Vamos para 12. Qual a diferença? Essa é importante, tá? O pessoal acha que às vezes confunde as duas coisas, né? Qual a diferença entre uma manutenção ali operacional da piscina, no caso, e o papel aí, a responsabilidade técnica em si? Pedir para o pessoal do conselho mesmo responder isso para a gente, por favor. Ou Rodrigo ou Wagner. Vai lá, Rodrigo. Perfeito. São questões que não se excluem, né? A manutenção operacional e a responsabilidade técnica. Um é o dia a dia da empresa, onde tem um profissional operador executando a atividade técnica propriamente, sob a responsabilidade, os cuidados e os procedimentos de um profissional da química com a devida anotação de responsabilidade técnica emitida. Né? São 2 profissionais que atuam em conjunto, em parceria. Um operador sem o profissional da química não é possível. E aí você tem os riscos inerentes, né? De falta de conhecimento técnico, de falta de conhecimento químico, né? É claro que existem profissionais com know-how no mercado, mas a legislação exige, né? No caso do sistema CFQ-CRQs, nós temos legislações específicas que tratam dessa matéria, da responsabilidade técnica obrigatória em relação ao tratamento de água de piscinas para fins coletivos e o operador, ele necessariamente está vinculado a esse processo. Inclusive, nós temos uma resolução normativa que trata dos profissionais auxiliares nas diversas áreas da química, e esses profissionais sempre podem atuar desde que
vinculados a um responsável técnico, a um profissional da química, que vai acompanhar o trabalho através de laudos, de informações técnicas, de procedimentos operacionais padrão e todo o arcabouço de ciência envolvida por trás do processo. Então, a questão da responsabilidade técnica, eu acho que a gente vai tratar muito disso hoje, ela não é apenas um aspecto documental, ela é aval de que aquele processo, aquela operação unitária da química ou aquela reação química dirigida, que é o caso, ela está sendo realizada com o acompanhamento de um profissional técnico que domina o controle da reação química através da dosagem correta de substâncias, então não dá para ser no olho a dosagem de substâncias químicas, existem os quantitativos corretos, as dosagens corretas, seja a forma de dosar, como diluir, até a forma como você dilui um produto químico, você pode ter problemas se você fizer da forma incorreta, né? Você, dependendo do tipo de substância, se você fizer a diluição da forma incorreta, você pode ter desprendimento de gases, né? E, inclusive, inviabilizar o produto para a finalidade que ele foi estabelecido, né? No caso do cloro, você vai ter um desprendimento de cloro muito grande e com o desprendimento, aquele produto não vai ter a eficácia necessária para o tratamento da água propriamente. Então, o que é importante em relação a isso? Responsabilidade técnica é fundamental e não é burocracia, é garantia de segurança para a sociedade. Perfeito, vamos para a próxima aqui. Obrigado, Rodrigo. Essa a gente já acabou respondendo também. Eu vou pular para 14, que o pessoal está muito citando a questão de legislação, de regularização, da questão falando o conselho pode exigir o responsável técnico ou não, né? Então vamos entrar nessa seara agora com a pergunta de número 14 aqui, né? Que diz, a 15 complementa a 14, tá? Toda piscina de academia, clube, condomínio precisa ter responsável técnico químico. Por quê? E qual seria, então, a base legal para essa exigência? Vou pedir aí para o Wagner responder para a gente, por favor. Bom, então a pergunta 14 era se as academias, se os clubes, os condomínios... Então, academia, clube e condomínio, nós estamos falando de piscinas de uso coletivo, né? Tanto as piscinas públicas quanto as piscinas de uso coletivo, elas têm que contar com um profissional da química como responsável técnico no seu tratamento. A legislação fala sobre isso. O decreto que regula o exercício da profissão de químico estabelece que isso é uma atividade privativa do profissional da química, mas mais do que uma exigência legal, é uma necessidade em relação à segurança. É a segurança dos usuários, a segurança dos administradores, inclusive. Eu sempre recomendo, principalmente para os síndicos, né? Quando a gente fala de um condomínio, onde você tem uma circulação muito grande, assim como em clube, em academias, uma circulação muito grande de pessoas, onde você tem os contaminantes que acabam... ao longo do uso da piscina, que é praticamente diário o uso de piscina, né? A necessidade de você ter um acompanhamento de um profissional habilitado, de uma empresa especializada, para você se assegurar de que o usuário ele está garantido, se ele tem a sua segurança garantida pelo um tratamento adequado. O profissional da química que vai assumir essa responsabilidade, ele serve como respaldo para o síndico, para o administrador do clube ou da academia, de que o tratamento é feito por um profissional habilitado. Ok, obrigado. Então a gente pula para 16, que muita gente não conhece aqui o que é uma ART, né? Qual que é a importância dela. Vou pedir agora para o Rodrigo complementar aí. O que é essa tão falada anotação de responsabilidade técnica? Porque ela poderia ter ajudado muito nesse caso aí da piscina, desse acidente, se ela tivesse lá visível, a gente soubesse que tivesse um profissional da química respondendo por aquele tratamento, o que não aconteceu. Perfeito. A anotação de responsabilidade técnica é um documento emitido pelos Conselhos Regionais de Química de todo o Brasil. Esse documento ele tem a finalidade de definir a existência de um profissional habilitado e registrado junto àquele conselho para a execução de uma atividade técnica, seja uma prestação de serviço ou seja em relação a um produto pronto e acabado, e a abrangência da sua atuação naquele setor. Então, no caso de tratamento de água de piscinas, a anotação de responsabilidade técnica vai ter as informações básicas
com relação ao nome do profissional, o registro do profissional, a formação profissional, a área que ele vai atuar, a empresa que ele vai prestar o serviço, ou as informações técnicas do serviço, e o período de abrangência daquele documento. Esse documento ele tem a finalidade de atestar que aquele profissional, juntamente com a empresa, se responsabilizam pelaquela atividade química que está definida, que foi apresentada ao Conselho, né, e que o profissional só pode assumir caso tenha atribuições para poder exercer aquela atividade. Então, o Conselho Regional de Química faz a avaliação quando recebe uma solicitação de emissão de uma anotação de responsabilidade técnica, verificando se o profissional em questão tem atribuições para exercer aquela efetiva atividade e tendo essa possibilidade de exercê-la dentro de critérios estabelecidos por resoluções normativas do Conselho Federal de Química, é expedido o documento que atesta que aquele profissional responde pelaquela atividade específica, ou por aquele serviço específico, ou por aquele produto, para a execução daquela atividade, e ele é responsável. E aí vem a abrangência da responsabilidade técnica, que eu acho que é o ponto principal, e que é o ponto que gera segurança jurídica para a sociedade. A abrangência vai ser no sentido administrativo, mas também a responsabilização pode ser no sentido administrativo, penal e também civil. Então, um profissional que assume a responsabilidade técnica por determinado serviço ou produto, ele responde, inclusive, com o seu próprio patrimônio em relação a possíveis lesões e danos a terceiros, responde criminalmente no caso de práticas que possam ser caracterizadas como crime e responde administrativamente junto aos conselhos regionais de química sob o ponto de vista ético-disciplinar. Se ele atua fora das técnicas e dos procedimentos estabelecidos pelo Código de Ética estabelecido pelo Conselho Federal de Química, ele também sofrerá punição disciplinar, respeitado o devido processo legal e a ampla defesa do profissional. Viu, Rodrigo? Eu pedi para o Aislan, inclusive, né? Eu separei uma anotação de responsabilidade técnica, não sei se está no ponto aí. Vou colocar ela aqui. Não, até para o público, ter acesso ao documento, que eu acho que o que é importante para o público conhecer o documento, esse documento ele tem que estar em local visível, né? Disponível para o recomendável, inclusive, é que o administrador, o síndico, enfim, deixe essa anotação de responsabilidade técnica em local visível, próximo à piscina, né? Mostrando que aquele estabelecimento está coberto por uma responsabilidade técnica. Eu estou procurando aqui, é que a internet está bem ruim, mas eu estou salvando ela aqui, só um minuto. Wagner, a sua fala em relação à divulgação do documento e à disponibilização para o público é fundamental, porque da mesma forma que a gente tem os rótulos dos produtos, onde a sociedade consegue verificar ali as características, no caso de prestação de serviço de tratamento de água de piscina, você tem que ter um documento que gere uma segurança administrativa, né? E esse documento é a anotação de responsabilidade técnica. Qualquer problema, qualquer incompatibilidade química, qualquer não conformidade no tratamento, você tem um profissional que pode ser responsabilizado, que pode ser chamado para esclarecimentos e para correção dos processos, né? Então, isso gera segurança jurídica para a sociedade e, fatalmente, gera segurança para os usuários das piscinas. Ó, apareceu a RT aqui, eu vou pedir para o pessoal ou expandir a tela, tá? Que eu não consigo dar zoom aqui, expandam a tela ou coloquem o celular na horizontal que vocês conseguem ver aqui, né? Então, quer detalhar, Wagner, o que tem? Então, a certidão, ela aponta ali qual a natureza do serviço, no caso, tratamento e controle de água de piscina, e ali consta o nome do condomínio, no caso, que é o tomador de serviço, o contratante, o endereço dele. Você tem o nome da empresa, nesse caso é uma certidão, uma anotação de responsabilidade técnica que foi emitida no caso de uma empresa prestadora de serviços, essa é uma empresa que presta serviço nessa área, e sob a responsabilidade de um profissional, onde consta o nome do profissional, a formação do profissional e o número do registro do CRQ. Esse documento é o documento cuja a autenticidade pode ser vista pelo QR Code que está ali sendo mostrado, de forma que é uma garantia para o usuário de que
aquele serviço está sendo prestado sob a responsabilidade de um profissional habilitado. Ok, obrigado. E eu vou aproveitar agora que a gente está com 500 pessoas aqui no ao vivo, né? A gente falou sobre responsabilidade técnica e o Conselho aqui de São Paulo, né, assim como outros, a gente tem um curso voltado à responsabilidade técnica, entendendo a responsabilidade técnica. Eu vou colocar aqui no palco. Então, esse é o nosso projeto aqui. Vou aproveitar para falar do nosso projeto aqui. É que eu troquei de computador. E cadê o zoom? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês para melhorar e dá para ver a tela. Aqui, ó. Esse é o nosso projeto do CRQ Qualifica. Ele está com a parceria do sistema CFQ-CRQs, né? O pessoal do Federal também está junto com a gente. E nessa parte aqui, em cursos sobre responsabilidade técnica, nós temos 5 cursos de responsabilidade técnica, tá? Temos entendendo a responsabilidade técnica geral e temos os específicos para alimentos, bebidas, produtos saneantes, laboratório de ensino e cosmético. Então, quem quer entender um pouco mais sobre a questão de responsabilidade técnica, faça o primeiro curso. Ele é muito importante, vai ajudar você bastante, seja você responsável técnico ou não, quem quer assumir a responsabilidade técnica, antes de assumir, eu fico o convite para assistir esse curso aqui, que é importantíssimo, tá? E aproveitando que já que eu estou na página do Qualifica, eu vou parar esse tema sério aqui para dar uma boa notícia também, não que não seja uma boa notícia falar sobre tratamento de água, mas é um tema que acabou falecendo uma pessoa, né? Esse ano, né, Rodrigo, Wagner, o Jefferson também, o sistema CFQ-CRQs irá comemorar 70 anos no dia 18 de junho de 2026, né? E todos os nossos cursos de aprimoramento profissional serão gratuitos para profissionais da química e estudantes cadastrados no CRQ, tá? Então, antigamente, a gente tinha uma parceria e a gente tinha um desconto, né, para esses profissionais e estudantes, que era 60%, e agora, esse ano, durante até dezembro de 2026, teremos 70 cursos, já foram 2, né? O segundo terminou ontem, tá? E aqui nessa página vocês conseguem ver os próximos. Esse seleção de materiais plásticos é logo após o carnaval. Depois nós temos aqui adesão metaborracha, reaproveitamento energético de resíduos, classificação GHS, elaboração de rótulo e ficha com dados de segurança, controle de qualidade na indústria cosméticas, imersão em aromatização, abordagem ciência e arte, curso básico de tintas, inspeção de segurança para laboratórios, tem mais aberto? Tem. Higienização de indústrias de alimentos e bebidas. A gente tem cursos de todas as áreas aqui e todos gratuitos para profissionais registrados em qualquer CRQ do Brasil. E estudantes também cadastrados em cursos da área da química, tá? Só quero esclarecer também que os cursos, as inscrições desses cursos abrem 15 dias antes da edição ao vivo. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: siga o nosso canal no Instagram ou no LinkedIn, que é o @CRQSP, tá? Que assim que a publicação aparecer ali no Instagram ou no LinkedIn, vocês vão estar cientes que a versão ao vivo desse curso está disponível para vocês se inscreverem. A gente tem um limite de pessoas que podem entrar na sala ao vivo. Então, as vagas se esgotam. A gente está trabalhando numa alternativa para mais para frente a gente poder disponibilizar esses cursos na versão gravada também, tá? Então, quem quer assistir ao vivo, quem não quer perder a vaga, já se inscreve no nosso canal do Instagram ou no LinkedIn. Apareceu a postagem, se interessou pelo curso, vai lá e se inscreva-se, tá bom? Então, presente do sistema CFQ CRQ para vocês. A gente vai voltar para as próximas perguntas, mas a gente tem até uma musiquinha aí em relação aos 70 anos do sistema CFQ e a gente vai dar essa pausa de 42 segundos para voltar às perguntas. O sistema CFQ-CRQs está completando 70 anos e está oferecendo 70 cursos gratuitos para profissionais da química de todo o Brasil. Vem cantar com a gente! E 70 anos, 70 cursos totalmente gratuitos para você em todas as áreas da química para aprender, crescer e se fortalecer. 70 anos, 70 cursos, é o CRQ Qualifica em ação, conhecimento, técnica e futuro, construindo a próxima geração.
Muito bem, um agradecimento especial ao Conselho Federal de Química, que está patrocinando todo esse projeto, por isso que ele está sendo possível aí. Então, já agradeço em nome dos conselheiros federais aqui, o Wagner Rodrigo, e também ao presidente do Conselho Federal de Química. Vamos lá, vamos continuar. Oi. Deixa eu só fazer uma observação em relação aos cursos. Você falou assim claramente, né, que é voltado a profissionais da química de todo o país e os estudantes, tá? Então, só reforçando, os cursos de responsabilidade técnica, já que é possível que tenham também pessoas assistindo hoje que não são profissionais da química, também os cursos de responsabilidade técnica são para profissionais da química apenas, tá? Ok, e esses estão abertos, esses não estão, já estão na versão gravada, os cursos de responsabilidade técnica, não precisa correr, você faz a inscrição e você assiste no seu tempo. Vamos continuar, porque tem muito curso, né? Jefferson, você está envolvido em algum curso esse ano também? Está envolvido em tudo, né? Tem, mas no segundo semestre aí. Tá bom, a gente tem 70 cursos até dezembro de 2026. Muito bem. A ART aí que a gente está falando precisa estar visível ao público? Tem muita gente falando, teve perguntas aqui já, até em relação se o usuário deve cobrar ali do condomínio, da piscina, da academia, em relação a cadê essa RT? Como que esse local, onde eu vou pular, onde eu vou nadar, eu não vou me contaminar, né? Qual que é a certeza aí que ele realmente, a água foi tratada? Sem dúvida, o usuário ele tem que cobrar do seu, no caso, no condomínio do seu síndico, no clube ou na academia, cobrar do administrador para que o documento seja fixado em local visível. E é um direito dele, é um direito da transparência, né? De você ter esse documento em local visível, é uma segurança. Eu acho que não tem porquê o estabelecimento, seja o condomínio, seja o clube, seja a academia, enfim, esconder esse documento. Aliás, esse clube, essa academia, esse condomínio, deve solicitar que o seu prestador de serviço apresente esse documento. Esse documento é emitido pelo CRQ, a pedido do profissional da química responsável ou da empresa registrada no conselho, é emitido e aí o contratante é um direito dele de solicitar desse prestador de serviço para que ele coloque à disposição dos usuários. Queria fazer uma parte em relação à questão do responsável técnico, que eu acho que é importante. Muitas vezes há um desconhecimento com relação, muitas vezes até em relação ao próprio profissional da química. Um profissional da química, ele não se define responsável técnico. Quem define se ele pode ou não assumir a responsabilidade técnica é o Conselho Regional de Química da sua jurisdição. Então, um profissional da química ele não pode assumir genericamente, olha, eu vou ser o seu responsável técnico para determinada área, sem levar essa informação e essa solicitação ao conhecimento do órgão fiscalizador, que é o Conselho Regional de Química. A anotação de responsabilidade técnica é o documento que atesta que aquele profissional será o responsável técnico por aquela atividade ou serviço. E não o próprio profissional definindo isso. É um ponto importante que muitas vezes a gente identifica nas ações fiscalizatórias algum profissional que se intitula responsável por determinado setor, assumindo, em tese, a responsabilidade técnica. É um procedimento administrativo interno dos conselhos regionais, que tem uma burocracia, uma análise a ser feita para verificar se aquele profissional pode efetivamente exercer aquela responsabilidade técnica em relação àquela atividade química específica. Só reforçando esse ponto, que eu acho que muitas vezes há alguma confusão nesse sentido, e de demonstrar que a anotação de responsabilidade técnica é um documento emitido pelo sistema CFQ-CRQs, e que o profissional só assume a responsabilidade técnica a partir do momento da anuência do conselho e da expedição do efetivo documento. Perdão, a próxima pergunta aqui. Se não houver responsável técnico, o que pode acontecer com o estabelecimento, com os donos do estabelecimento, por exemplo, que aconteceu, né? Tem muitos donos, sócios, né, que acham que é um custo adicional contratar uma empresa especializada. Tem tanta empresa especializada ali que pode fazer esse serviço, ser contratada para fazer o serviço de tratamento de água da piscina, que tem um químico por trás, que pode emitir uma RT de serviço, né? Então eles economizam com isso, daí acontece um acidente, né? O que aconteceu. Daí eles falam, nossa, poxa, realmente devia ter feito alguma coisa.
Então, quem que Vão responde? gastar muito mais com advogado depois do que... Exatamente. Você tem as implicações aí, né? Do ponto de vista sanitário, você tem a questão do aumento do risco, né? Não havendo um responsável técnico, o risco do acidente, como aconteceu. Do ponto de vista legal, né? Aquele estabelecimento ele pode estar sujeito a uma autuação por parte do conselho e, no caso de acidente, também a própria vigilância sanitária. A vigilância sanitária pode agir em relação ao estabelecimento emitindo autuações. E complementando, Wagner, no caso do acidente também, além da responsabilização administrativa em relação ao conselho, com a possibilidade de multas, você poderia também responder pessoalmente na esfera civil por danos causados a terceiros, né? Então podem ocorrer ações cíveis de cobrança de valores em função de danos a terceiros, danos eles de todo o espectro, materiais, morais ou estéticos, e também o que é o mais grave, que é na esfera criminal também você responder pelas lesões causadas por lesão corporal, no caso de contaminação, ou mesmo pelo falecimento, né, por homicídio. Também é possível, que é o caso, inclusive, em questão que a gente está discutindo, que ocorreu um falecimento em função de todas essas falhas relatadas no processo apresentado pela Polícia Civil nesses dias. Ok, vamos continuar aqui, então. Qual o papel do CRQ, então, nessa questão toda da fiscalização de atividade do tratamento de água de piscina? O nosso papel é defender a sociedade, né? Esse é o principal papel do Conselho, é zelar pela segurança da sociedade, né? A nossa fiscalização e a exigência do profissional como responsável técnico não é meramente um ato burocrático, um ato administrativo para que a empresa, no caso aí a academia, o clube, o condomínio, tenha alguém vinculado a ela. Não, é uma segurança para a sociedade, é o papel de defesa da sociedade. E a fiscalização ela é feita, nós temos a fiscalização efetiva, onde o fiscal ele se dirige ao local para verificar se há um profissional da química, e no caso dos condomínios, a nossa fiscalização é uma fiscalização orientativa, onde, inclusive, hoje nós estamos elaborando um material, infelizmente o acidente acabou antecipando a uma ação que nós vínhamos elaborando aqui no Conselho, de promover um material que vai ser publicado em breve, falando sobre a contratação segura por parte de condomínios. Então, esse é um material que nós queremos aproveitar a oportunidade e já divulgar que o Conselho está elaborando esse material. Esse material em breve estará disponível, que é um manual de segurança na contratação dos condomínios, onde não é só o tratamento de água de piscina, mas outros serviços onde há atividade química, como tratamento de água de poços artesianos, tratamento de água de reuso, controle de pragas, serviço de limpeza, enfim, tem uma série de serviços onde o Conselho tem fiscalizado, e no caso do condomínio, o nosso trabalho orientativo é para que a contratação segura seja feita. Vamos lá, vamos continuar aqui. A próxima pergunta, a gente entra numa questão até atual, né? A resolução normativa A332 do CFQ. Estão perguntando aqui no chat em relação a essa resolução também, né? Se muda algo na prática. Agora foi complementada com a 345, né? E também estão falando aqui no chat em relação à PL, que já está em tramitação também na Câmara. Acho que é a 3174 de 2019, é isso? Acho que é isso. E as resoluções normativas, importante que a gente transmita, mesmo aos profissionais da química, qual a finalidade delas. As resoluções normativas têm como objetivo padronizar a atuação dos regionais. Ela em muitos casos, ela é educativa também para o administrado, mas principalmente para que os regionais possam ter uma atuação padronizada. Então, na prática, o que ela recomenda? Ela recomenda que a fiscalização seja uma fiscalização orientativa, no caso dos condomínios, e atue de forma corretiva nas piscinas de hospedarias, de hotéis, de clubes, enfim, de forma a garantir
que o serviço seja sempre executado por um profissional habilitado. Quanto ao projeto de lei, essa, inclusive, é uma oportunidade que a gente, tendo esse número significativo de pessoas aqui participando, nós pedimos que vocês possam, junto aos deputados que vocês ajudaram a eleger, vocês façam a sua manifestação no sentido de que esse projeto de lei, ele caminhe na Câmara. É um projeto de lei que, eu não me lembro qual é a data dele, mas já tem um tempinho. E é um projeto, não é? Então, um projeto que, se ele tivesse sido aprovado há 7 anos, né, 6 anos atrás, 7, possivelmente nós teríamos aí uma situação diferente. Eu falo possivelmente porque as pessoas muitas vezes não seguem o que a lei manda, mas havendo uma legislação sendo mais rígida em relação à questão do tratamento de água, a necessidade de responsável técnico, favoreceria a evitar esse tipo de situação. Então, eu peço a quem está hoje acompanhando essa nossa live que procure, junto ao seu deputado, manifestar a sua preocupação e o seu desejo de que esse projeto de lei ele caminhe e seja aprovado o quanto antes. É um projeto de lei que trata das responsabilidades quanto ao tratamento de água de piscinas, de uso coletivo de piscinas públicas. Vou pular aqui, vamos ver aqui. Deixa eu pular aqui, a gente já acabou respondendo isso daqui. Opa, quem tirou? É uma pergunta que tem bastante no chat aqui, né? Como denunciar possíveis irregularidades, né? Então tem muita gente que sabe que a piscina está sendo maltratada, né? Como que a gente denuncia? Qual seria o canal, né? Rodrigo. Vamos lá. No caso de irregularidades em relação ao tratamento de água de piscinas, você tem a vigilância municipal, que tem uma atuação direta em relação a essa questão, e os conselhos regionais de química, né, com relação à questão da falta do profissional propriamente, do responsável técnico, identificando-se aí a inexistência de um responsável técnico pelo tratamento daquela água de piscina, daquela empresa específica, né? Pode ser feita a denúncia nos conselhos regionais. Todos os conselhos regionais têm seus canais de denúncia, né? Nos 21 conselhos regionais, vocês podem acessar o site dos conselhos e informar, fazer a denúncia, que inclusive pode ser anônima, e prestar esses esclarecimentos, e o Conselho Regional de Química vai dar andamento no que couber a atuação da fiscalização, né? No caso da verificação da existência de profissional da química, das atividades químicas que estão sendo desenvolvidas naquela empresa, ou no local onde for feita a denúncia, e no caso da vigilância sanitária, o aspecto sanitário também, né? Nós trabalhamos sempre em parceria com outros órgãos de fiscalização, e quando não couber ao Conselho a verificação de alguma questão específica, o Conselho tem por praxe e por determinação legal noticiar a informação ao órgão competente. Se chega uma denúncia ao Conselho Regional que se trata de crime ou qualquer questão específica, a gente encaminha a autoridade policial competente para verificação. Se é uma questão de natureza sanitária, o órgão sanitário será comunicado, independente das ações propriamente dos serviços de fiscalização de todos os conselhos regionais do Brasil. Muito bem, vamos tentar responder agora algumas das perguntas que foram encaminhadas aqui durante a apresentação, né? É importante a gente tentar responder aqui a maioria delas. Tem bastante perguntas aqui e muita gente ainda acompanhando a gente, com 500 pessoas aqui basicamente. Primeira pergunta que aparece é do Érico Oliveira 8209. Preciso ter uma empresa cadastrada no CRQ para ser responsável técnico de algum condomínio, por exemplo? Não, Érico, na verdade, bom, primeiro você tem que ser profissional da química, né? Esse é o primeiro ponto. Mas, enfim, o profissional da química, ele pode firmar um contrato como autônomo, seja um condomínio, seja uma academia, seja um clube. O comum é que empresas prestadoras de serviços sejam registradas no CRQ e ela tem os seus profissionais, aqueles que vão atuar no tratamento de água, né, no caso, água de piscina, que esses profissionais também sejam registrados e cada um deles seja o responsável pelo serviço que vai executar. Então, existem essas duas possibilidades. O profissional ele pode ser contratado por intermédio de uma empresa prestadora de serviço ou como autônomo diretamente com
o condomínio, o clube, a academia, enfim. Tem uma outra pergunta aqui. Obrigado, Wagner. A outra pergunta aqui. Deixa eu ver, peraí, deixa eu tirar essa que não está querendo sumir. Um minuto, gente. Deixa eu exibir Ele a pergunta. Está perguntando por quantas piscinas, né? Apareceu aí? O Érico, a questão é a seguinte, né? É isso mesmo. Uma preocupação do Conselho também é que, como eu falei inicialmente, né? O nosso papel é defesa da sociedade. O Conselho, ele não é um órgão que atua como se fosse um sindicato defendendo o profissional. Então, a exigência do profissional da química é para que esse profissional efetivamente desempenhe seu papel. O número de piscinas, ele vai depender de uma série de fatores, né? A localização entre elas, a disposição, né? Vamos dizer assim, a quantidade de piscinas vai depender do número de piscinas, ou melhor, a localização entre essas piscinas, do tempo que você vai se dedicar a prestar esse tipo de serviço, de forma que o Conselho ele avalia esses casos, ele faz uma avaliação à medida que os profissionais eles assumem a responsabilidade técnica, submetem essa sua indicação como responsável ao Conselho, e aí o Conselho ratifica que ele pode assumir essa responsabilidade por 1, 2, 3, vai depender desses fatores, né? Eu queria só complementar em cima do que o Wagner está comentando. O Wagner falou que a preocupação do CRQ, do CRF, dos conselhos regionais, é com a sociedade. Isso é verdade. Não existe em nenhum momento aí uma preocupação de defesa de reserva de mercado para profissionais ou coisas desse tipo. Então, é importante entender que um profissional que assuma uma responsabilidade técnica tem que estar ciente que tudo o que acontecer dentro desse âmbito de atuação dele, ele vai responder por isso. Então, existe a necessidade de a pessoa realmente ter o tempo e a disposição de visitar esses locais, de fazer o acompanhamento das análises, de tomar as decisões adequadas no tempo adequado. Então, a responsabilidade técnica ela exige uma devoção do profissional. Se ele vai, vou ser responsável por 500, você vai ter tempo? Você vai conseguir cobrir toda essa área? Se acontecer alguma coisa, o responsável técnico responde, né, civil e criminalmente, né, como disse o Rodrigo agora há pouco. Ok. Verdade. É a efetiva possibilidade de exercer aquela atividade. Não é simplesmente assinar um documento assumindo qualquer tipo de ônus ou arriscando qualquer tipo de ônus. É a execução propriamente. A responsabilidade ela deriva da ação e não da omissão. Então, é uma ação do profissional, né? O profissional age. E a análise do Conselho vai se basear exatamente nisso. Existem essas questões, quantas RTs eu posso ter? A análise é individualizada, ela é de acordo com as características do serviço prestado, do grau de risco, da distância da residência do profissional ao local de trabalho. São muitas variáveis que são analisadas pelo Conselho Regional para a deliberação da possibilidade de assunção de responsabilidade técnica. Então, não é uma resposta de pronto, olha, você pode ter tantas. Isso não funciona dessa forma, porque o nosso objetivo, como todos já disseram, é garantir segurança para a sociedade. Esse é o papel dos conselhos regionais no Brasil. Esse é o papel da profissão regulamentada. A profissão regulamentada tem exatamente essa finalidade, e nós cumprimos esse papel. Ok, obrigado. E tem o Alexandre aqui perguntando, né? O morador do condomínio, que é profissional da química, pode assumir a responsabilidade técnica desse condomínio? Não há um impedimento, não. Ele pode assumir. Evidentemente, é importante que haja entre ele mesmo, como morador, e o condomínio, seja firmado, vamos dizer assim, uma responsabilidade entre eles, um contrato, enfim. O ideal é que não seja algo informal, né? É que haja essa formalização, inclusive encaminhando ao Conselho Regional de Química essa formalização para que possa ser emitida a anotação de responsabilidade técnica em nome desse profissional. E aí está complementando, Wagner, caso ele não faça o encaminhamento dessa documentação e fique somente na esfera ali do condomínio, eu vou assumir a responsabilidade técnica aqui pelo condomínio, e não leve essa documentação ao Conselho, ele não se tornará o responsável técnico.
e muito provavelmente numa ação fiscalizatória ele pode sofrer algum tipo de sanção. Ok, vamos a mais uma pergunta aqui, só um minuto. A pergunta, na verdade, não é pergunta, é uma afirmação aqui. Bora falar das piscinas em residências. Tem bastante gente perguntando aqui. O foco aqui são as piscinas coletivas, né? Mas a gente tinha até separado uma pergunta aqui também da mesma categoria, né? Piscinas residenciais particulares também precisam de um responsável técnico, né? Então, quem tem lá a piscina residencial, qual que é a recomendação aqui, por favor? Então, a principal recomendação, o Josenildo, né, que fez esse questionamento, né? As piscinas residenciais, elas, do ponto de vista legal, né, perante o Conselho de Química, nós não fazemos exigência de que tenha um químico responsável. A legislação ela não abrange, né? No entanto, o que a gente recomenda para o proprietário de uma piscina unifamiliar, aquela que é diferente do caso das piscinas coletivas. A piscina unifamiliar, o proprietário, ou um empregado dele, né, vai fazer esse trabalho. É importante que isso seja feito, primeiro, adquirindo produtos legalizados, produtos, como a gente já disse anteriormente, produtos regularizados junto à Anvisa. Se atente à leitura do rótulo, conforme o Rodrigo ressaltou, a importância da cultura da leitura do rótulo e as instruções de uso, seguir isso. Agora, se você tem uma preocupação, você falar, não, eu não quero colocar minha família em risco, é interessante você buscar o apoio de um profissional da química, buscar um profissional da química que possa te auxiliar e te dar orientação. Nunca do manobrista, né, do seu motorista ou de alguém que não seja devidamente habilitado, né? Vamos para mais uma aqui, tá? De quem é a responsabilidade pela emissão da RT? Do condomínio ou da empresa prestadora do serviço, né? Condomínio, hotel, academia, quem tem a piscina, né? Ou da empresa prestadora, se esse condomínio contratou uma empresa? Eu acho que a pergunta é essa. A emissão da RT, ela sempre, ou do profissional da química, no caso dele como autônomo, ou da empresa contratada. Então, tanto o profissional que atua como responsável técnico, ou a empresa prestadora de serviço, ela que tem que solicitar perante o conselho. Aí ela solicita, mas se eventualmente o seu estabelecimento, o seu condomínio, sua academia, o seu clube, contratar um profissional, uma empresa, e esse profissional, essa empresa, se negar a fornecer a anotação de responsabilidade técnica, você pode transmitir ao CRQ essa informação e nós vamos cobrar do profissional que ele emita esse documento junto ao conselho, né? O conselho que faz a expedição do documento, mas precisa ser requisitado pelo profissional, pela empresa. Ok, muito obrigado. Mais uma aqui. Só um minuto aqui. Pergunta aqui do Felipe. Felipe está na praia aqui. A análise físico-química já é o suficiente para piscinas de uso coletivo ou a análise microbiológica também é obrigatória? Vamos lá, Jefferson. Na verdade, a questão da análise físico-química, ela é uma análise rápida e uma medida que é usada para você fazer o controle. De quando em quando, é recomendável que você faça um estudo microbiológico. O problema do estudo microbiológico é que ele não é imediato. Você não tem um aparelho que você coloca lá e sai o resultado. Você tem que fazer cultivo em placas, etc. e tal. Tem uma interpretação técnica, tem um custo envolvido. Então, esse trabalho ele é feito periodicamente para determinar que o seu trabalho está sendo bem feito na manutenção físico-química ali. Vamos mais uma aqui. O pessoal que está assistindo a gente ao vivo, né? Lembrando que precisa estar inscrito no canal, estar participando ao vivo. O link da pesquisa de satisfação já está no chat aqui e também já está fixado. Então, quem está lá aí no chat pode abrir o chat aqui, né? O chat ao vivo, e vai estar fixado aqui
a informação que para receber o certificado de participação, você precisa estar inscrito no canal e clicar no link que aparece, coloca seus dados certinhos, tá? A live já está terminando aqui também. A gente passou a maioria das mensagens aqui, eu estou tentando ver se tem mais alguma pergunta diferente aqui, né? Que a gente não tenha passado, né? Vou puxar para a nossa. E a nossa aqui, o que precisa, eu acho que é uma boa pergunta até para finalizar o evento aqui de hoje, né? O que precisa mudar no Brasil para evitar os novos acidentes, né? O pessoal às vezes fala assim, o que o CRQ está fazendo, né? Mas vai além do CRQ, na verdade, né? A gente está com esse projeto de lei em tramitação, o CFQ já fez a edição, publicação da resolução normativa, que foi falado aqui, né? A 332, 334, agora eu estou confundindo, 332 e a 345, né? 334 é de responsabilidade técnica. 332 e a 345 e está tramitando o projeto de lei, né? O que precisa, de fato, mudar no Brasil para evitar novos acidentes? Eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês, na verdade, aí como uma mensagem até final aí e subjetiva, talvez. Vamos lá. Se vocês me permitirem abrir esse comentário, eu diria o seguinte: o Brasil é um país onde não há valorização, como disse o Rodrigo, não há valorização do conhecimento técnico. Isso é triste, porque a gente acaba negligenciando conhecimento científico, né, que talvez seja o maior grau de elevação da humanidade. O que acaba acontecendo com esse desrespeito ao conhecimento técnico é que tudo vai sendo definido na caneta judiciária em algum momento. Isso é péssimo, porque uma sociedade que se baseia somente na busca de litígios para poder agir, está indo pelo caminho errado. Veja o caso dos 3 proprietários aí da academia, que está hoje fechada, estão com um problema seríssimo, foram, por negligência, responsáveis pela morte de uma pessoa, e dentro desse contexto todo, será que eles não estariam mais resguardados, independente de legislação, se eles tivessem adotado um procedimento com o apoio técnico? Não entendo desse assunto, vou atrás de um profissional que entenda e vou buscar uma solução. É a mesma coisa quando você vai ao médico, estou com uma dor aqui. Você não vai no mecânico da sua esquina, você vai atrás de alguém que vai, de alguma maneira, responder tecnicamente o que pode estar acontecendo, fazer um diagnóstico a partir de evidências e estabelecer um protocolo seguro para resolver isso. É igual, exatamente o mesmo caso. Então, o profissional da química hoje tem toda a qualificação para resolver uma série de problemas técnicos que se apresentam, mas as pessoas não recorrem e saem perguntas como essa: sou obrigado a fazer isso? Independente, é o moral, é o correto a ser feito. Então, eu acho que o que precisa mudar no Brasil é a mentalidade um pouco. Como é difícil, hein, Jefferson, agora? Rodrigo, obrigado, Jefferson. Educação Rodrigo. E muitos anos aí. Eu já vou complementando a fala do Jefferson. O Brasil precisa de uma mudança de cultura. Nós temos que agir antes que as coisas aconteçam, antes que as tragédias ocorram. Nós temos diversos exemplos na sociedade, em diversas áreas, onde a negligência a aspectos técnicos geraram grandes tragédias em todas as áreas, na área química e em outras áreas. Então, é a mudança realmente de cultura das pessoas em valorizar a primeira ciência, valorizar o conhecimento como ferramenta de solução e também de crescimento social, de desenvolvimento social do Brasil, né? A esfera judicial ela é importante, sim, mas ela não tem que ser realmente sobrecarregada com todas as decisões, né, em relação a assuntos que muitas vezes poderiam ter sido resolvidos na esfera técnica. Nesse caso, por exemplo, todo o dissabor que os proprietários da empresa, que a família da vítima, né, estão sofrendo, poderiam ter sido evitados simplesmente pelo investimento, porque não é custo. Quando se investe num profissional da química, se investe em um profissional técnico, seja de qual área for, eu falo técnico no sentido da ciência técnica, do conhecimento técnico,
mas para um profissional superior também. Quando se investe nisso, você está investindo em segurança na execução dos processos, você está garantindo que o resultado vai ser o resultado mais adequado de acordo com a melhor técnica. Isso é segurança química. Então, é a valorização dessa atuação e de forma indireta, quando você faz isso, você está garantindo segurança para a sociedade, segurança alimentar, segurança química, segurança em todas as esferas que a segurança química possa oferecer. Mas também valorização do profissional que passou anos estudando, que fez um curso técnico, que fez um curso superior, que se dedicou a entender os processos da área química, se dedicou a desenvolver as melhores técnicas e dar oportunidade para que ele execute essas melhores técnicas em prol da sociedade brasileira, em prol de um país melhor, de um país mais justo, de um país mais equânime, onde esse tipo de acidente, que é chamado de acidente, né, porque na prática não é um acidente, é uma sequência de erros que vão gerar necessariamente uma tragédia, que esse tipo de tragédia não ocorra mais. Né? Então, o que a gente está buscando dentro do sistema CFQ-CRQs, dentro das nossas possibilidades legais, é de atuar fortemente nesse setor, demonstrando, através da fiscalização orientativa, a importância da ciência e da atuação do profissional, mas também do conhecimento da sociedade em relação à execução dessas atividades, demonstrando, então, que a sociedade pode ser mais justa, pode ser mais equilibrada, mas que nunca vai estar decotada da questão fundamental, que é o conhecimento. Né? A valorização do conhecimento é o que desenvolve qualquer sociedade. Falou bonito, hein, Rodrigo? Obrigado. Vamos ao Wagner. Bom, o Rodrigo e o Jefferson abordaram bem essa questão, né? Eu acho que, resumidamente, precisamos realmente mudar a cultura, né? Encarar que determinadas exigências, elas não podem ser encaradas como despesas, mas como segurança. Segurança à saúde do usuário, no caso aí da piscina, e segurança jurídica do próprio estabelecimento. Porque hoje o que nós estamos vendo, além dessa instauração, né, de um processo criminal, né, em que esses 3 proprietários estão respondendo, as suas famílias estão comprometidas porque aquilo que seria o negócio deles, né, o ganha-pão deles, hoje está interditado. Então, eles comprometeram toda a estrutura familiar deles, segurança financeira do negócio, por negligência. A negligência contribuiu para isso. Para fechar não sei se tem mais coisa depois, mas eu gostaria foi abordado em algum momento aqui a questão de mistura, né, inadequada, no caso dos produtos de limpeza e dos produtos de piscinas, né, do tratamento de piscinas, e o Rodrigo falou em algum momento sobre produtos de limpeza. Na pandemia, gente, nós tivemos aí muitas ações do Sistema Conselho Federal de Química junto à BIPLA, que é a Associação das Indústrias de Produtos de Limpeza, e também com a Anvisa. Nós, em conjunto com a Anvisa e com a BIPLA, fizemos assim uma campanha muito forte contra o uso inadequado de produtos químicos. Vocês se lembram que o álcool em gel faltava? Tinha muita gente fazendo misturas, usando álcool combustível, né? Na mistura, porque não conseguia o álcool 70, acabava usando qualquer álcool, pegava gel de cabelo para substituir o Carbopol, que era o produto que era para ser utilizado na formulação do álcool em gel. E na época nós fizemos um trabalho muito forte de conscientização, trabalho junto à população, e isso acabou, em algum momento, se convertendo numa ação conjunta do Conselho Federal de Química com a BIPLA, e surgiu um projeto chamado Mistura Explosiva, um projeto educacional que nós levamos para as escolas, inclusive, falando sobre a importância da mistura consciente ou da utilização consciente e não a mistura inadequada de produtos químicos. Então, isso vale também nesse momento, porque hoje nós estamos aqui falando dessa questão do tratamento de água de piscinas, mas nós tivemos, durante a pandemia, muitos acidentes também pela mistura inadequada de produtos, acidentes domésticos provocados por esse tipo de comportamento.
né? Então, a mudança de cultura, como foi colocado aqui pelos colegas, é importante, que a gente tenha respeito pelos produtos químicos, utilizemos os produtos químicos de forma consciente, lendo rótulos, né? Isso vale para qualquer produto. Leia as instruções de uso. Esse é o recado que a gente deixa aqui. Tá certo. Acho que foi suficiente, a gente já tentou abranger. É um assunto muito rico, né? Tem cursos específicos voltados aí para a área de piscina, né? A gente tentou tirar algumas dúvidas, passar algumas dicas, né? Levar o máximo de conhecimento possível dentro desse intervalo aqui de 1h30, né? Mas acho que a gente abrangeu diversas áreas, a área regulatória, falou sobre responsabilidade técnica, falou sobre análise, sobre estocagem, sobre manuseio, teve todo esse papo filosófico final, que eu concordo plenamente com cada um dos três, muito interessante também. E o pessoal o tempo todo aqui mandando perguntas e mandando agora no final da live o parabéns, pedindo mais lives, pedindo mais eventos, né? Então o conselho, o sistema em si, né, falando agora, pedindo a palavra aqui, né? A gente sempre está envolvido nessas questões, né? Foi falado agora a questão do álcool em gel, né? Mas ano passado a gente teve a crise do metanol também, foi criado um comitê para a gente trabalhar essa ação, assim como a gente está dentro de um comitê aqui que chama Crise em Piscinas. Um abraço para todo mundo que está participando aqui e que está tentando, né, dar entrevista para um jornal, faz um folder, né? Então a gente tem um folder que o sistema CRQ publicou. Tá no nosso site do CRQ, tem uma notícia ali sobre o folder. Luciano, tenta colocar o link aqui para a gente também da notícia do folder, ele vai aparecer aqui também. É um folder gratuito, mas são as informações básicas sobre o tratamento de água de piscina, ali alguns cuidados básicos também. Então são várias linhas de frente que a gente acaba se envolvendo, tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Após o carnaval, né? Agora a gente tem trabalho o carnaval, mas as lives do Conselho não param, Serão 70, né? Serão 70 esse ano. 70 lives também, 70 cursos, está me dando um pouco de ansiedade, mas a gente vai conseguir fazer esses 140 eventos até o final do ano aí. A equipe é muito competente. Um abraço para a Patrícia, que está aqui do lado, para a Luciana e para toda a equipe, principalmente da gerência de relações institucionais, que eu tenho orgulho aí de ser gerente. E o Jefferson aí, aproveitando aí para agradecer ele como membro, assim como 165 membros das comissões técnicas, que esses 140 eventos, sejam 70 cursos, 70 lives, só vão sair por causa do trabalho desses profissionais da química que atuam voluntariamente com a gente aqui dentro do Conselho. Então, muito obrigado. Pulem o carnaval, voltem, e na segunda-feira, dia 23, é isso? Pós-carnaval, vocês voltam aqui no YouTube com um assunto muito pedido também, que é GHS e fichas com dados de segurança FDS, os princípios fundamentais. Todo mundo mexe com... Lembra da FISP, que agora ela chama FDS, né? Então voltem aqui dia 23, mais um evento gratuito do Conselho. Ó, o link a Luciana colocou aqui do folder, baixem o folder. Ficou com dúvidas, sugestões? Encaminha essa sugestão no Fale Conosco para a gente. Sistema CFQ-CRQ, 70 anos, 70 lives, 70 cursos, a ciência move todas as áreas, a química move o mundo. Até mais. Bom carnaval para todo mundo. Bom carnaval. Cadê?